Opa, e aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Guilherme. E vamos lá pro nosso quinto vídeo, né, da playlist de DDD funcional. E, bom, a ideia aqui é que a gente consiga entender por que a nossa validação ela não tá boa, tá? E por que utilizar o maybe, ou o nosso tipo optional que a gente criou na aula passada, não é uma boa ideia nesses casos de validação. Tá, então aqui eu já tive todo o trabalho de criar os nossos tipos que a gente está acostumado a trabalhar, né? Recriar as nossas funções que criam os nossos value objects, inclusive já com toda a sintaxe que a gente criou na aula passada. Aí você vai falar, porra, por que eu tive que criar contigo aquela instância de functor, aquela instância de aplicativo, o nosso tipo optional? Então, a gente criou tudo aquilo para vocês entenderem que não existe mágica no Haskell, né? Algumas coisas são verdadeiramente muito bonitas, muito elegantes, mas o que a gente implementou lá de maneira super básica para o tipo optional já é implementado pelo próprio Haskell na utilização de maybe. Então a gente não precisa implementar aquele tipo de novo, tá? Foi só para vocês verem como fazer o functor de vocês e o aplicativo de vocês. Só para mostrar que tudo que a gente fez naquela aula não é balela e que o maybe realmente funciona do jeito que a gente quer, eu vou abrir aqui no GHCI, vou pedir para ele carregar esse arquivo para mim. Eu vou chamar essa pessoa. Você vai falar, pô, deu erro? Que erro que deu? Pois é, eu também não sei que erro que deu até olhar o código. E reparou que esse é o problema de utilizar o maybe como validação. A gente não sabe o que deu erro até a gente olhar no código e ver. Muitas vezes a gente nem vai conseguir utilizar o código para isso, porque o erro não vai estar internamente aqui. A gente vai receber esse nome de algum lugar, de um formulário de API, vai receber a cidade do banco de dados. Então a gente precisa ter uma forma de melhorar as nossas mensagens de erro de validação. Não dá pra gente ficar só no nothing aqui e achar que ele vai resolver tudo. Sim, ele transforma o nosso domínio para que a gente trabalhe só com funções puras. Sim, ele já faz um ótimo trabalho com o functor e com o aplicativo, mas a gente tem esse problema aqui. Então, só porque eu já sei o que é, né? Era o nome no caso, eu vou recompilar. Vocês vão ver que isso vai funcionar perfeitamente agora. Tá, então vamos lá. Entendemos o erro, entendemos por que o nosso tratamento não é efetivo. Agora a gente precisa pensar numa maneira de como resolver isso. Por sorte, alguém já pensou em como resolver isso e criou um padrão para isso, que é o padrão notification. Tá? Esse padrão ele é criado em essência para a gente trabalhar com validações. Então ele casa muito bem aqui pra gente. Só que o notification pattern ele foi pensado para linguagens orientadas a objetos. Então não é muito comum a gente ver o pessoal falando, pessoal de programação funcional falando, notification pattern, partner builder. São padrões criados para orientação a objetos. A gente consegue criar eles aqui em OO. Alguns nem são necessários, mas a gente pode se inspirar neles. Então é bacana conhecer, mesmo se você for um cara que só curte funcional, é recomendado conhecer outros paradigmas, né? Assim como você é um cara que só curte OO, por favor, procure se interar sobre novos paradigmas, podem te ajudar em algumas questões. Beleza. O que o Notification Pattern é em essência? Ele é uma maneira que você tem para você capturar exceções do seu programa. Então vamos pensar assim: para eu construir uma pessoa, eu disse que eu preciso de um ID, que eu preciso de um nome e que eu preciso de uma idade. Cada
computação, cada criação desse value object pode me retornar um erro, né? E se apenas um desses caras me retornarem um erro, eu não consigo criar pessoa. Beleza. Então, mesmo que um dê erro, eu preciso ter uma maneira de comunicar qual é esse erro para o usuário. Pode ser um programador ou um usuário de um formulário. Se mais de um item der erro, eu preciso ter uma maneira de mostrar esses 2 itens para o meu usuário. Se 3 derem, mostrar os 3. Então, o Notification Pattern, em essência, ele é um container de exceções. Cada exceção que vai acontecendo no teu programa, você insere nesse container de exceções. Para que você faz isso? Então, vamos pensar que a gente estourou exceções nos construtores de ValueObject. E aí chegou lá no construtor de pessoa e ele viu, puta, gerou exceção no nome, gerou exceção no ID. O que ele vai fazer? Ele vai gerar uma única exceção com essas mensagens acumuladas, tá? Ou ele vai simplesmente logar e, como uma função pura, retornar um optional empty no caso do Java. Enfim, o que você vai fazer não importa. O que a gente quer é ter uma maneira de capturar todos esses erros. Tá? Quando eu digo container de exceções, você pode pensar que é uma lista de exceções, tá? Sem problema nenhum. Então, eu comentei aqui que o nosso tipo either pode nos ajudar a bolar uma solução. O que o nosso tipo either aqui do Haskell é? Ele é um tipo que recebe 2 tipos como parâmetros, A e B. Aí ele tem um construtor para o tipo A e um construtor para o tipo B. Pô, mosquei aqui, não entendi o que é isso. Tá. Se você é um cara que vem de OO, basicamente é como se você tivesse uma classe que chamasse either, que recebesse T e V como parâmetros de generics. E aí você brinca com esse T e com esse V dentro do contexto da classe either e já era. Né? Você pode ter um método da sua classe que retorna esse one, que é do tipo T, e um método da tua classe que é o second, que retorna o V, que é do tipo B. Então, beleza, vamos criar esse nosso tipo validation aqui então. Data validation recebe 2 tipos, né? Erro, e eu vou explicar porque que esse erro é o primeiro parâmetro, tá? Ele não está aqui à toa. E a gente vai ter 2 construtores, o construtor de falha, que recebe o tipo erro, e o construtor de sucesso, que recebe o tipo A. Matamos. É isso que a gente vai construir como tipo, não tem nada mirabolante aqui. Vamos criar a instância de functor para esse nosso tipo validation. Já copiar esse cara aqui e vamos lá. Instância de functor para o nosso tipo validation de erro. Aqui eu já vou dar uma pausa para explicar por que eu escolhi o erro como primeiro parâmetro. O Haskell ele não deixa, tá, você passar mais de um parâmetro de tipo aqui nas instâncias. Tá? Então é interessante que quando você tem um tipo que recebe mais de um parâmetro de tipo, então recebe, nesse caso ele está recebendo 2, ele poderia receber 3, 4. É interessante que esse primeiro tipo seja o tipo que você mais vai trabalhar, vamos dizer assim, porque é ele que vai ser aceito para instâncias de functor, é ele que vai ser aceito para instâncias de applicative. Então, por isso que eu escolhi deixar o erro aqui como primeiro parâmetro de tipo, beleza? Esse disclaimer aí, vamos continuar aqui a implementação. Então a gente viu que para gerar instâncias de functor eu preciso implementar fmap. Fmap recebe uma função e um construtor do tipo validation. Então recebe uma função e uma falha, vamos dizer. O que ele precisa fazer, não sei ainda, vamos debater. Recebe
função e um success de x. O que isso aqui vai fazer? Também não sei ainda, vamos debater. Pessoal, se eu receber uma função e uma falha, eu não consigo passar a falha para dentro dessa função. Então, infelizmente, nesse caso, ou felizmente, eu posso ignorar a função e repassar a falha para frente. Pô, se eu receber uma f de x e um sucesso com um item x, eu consigo englobar dentro do contexto de success a aplicação de f de x em x. Então, matamos aqui as nossas instâncias de functor, tá? A nossa instância de functor, melhor dizendo. Agora vamos para a questão do aplicativo, né? O que a gente quer é exatamente isso aqui, né? Utilizar fmap e o operador estrela do aplicativo para construir a nossa pessoa. Então, beleza. Eu já dei um spoiler aqui dizendo que esse meu erro precisa ser um semigrupo, tá? Então, para exemplificar isso melhor, eu já vou dizer o que é um semigrupo para vocês nesse contexto de notification pattern, tá? Eu não vou entrar em nenhum rigor matemático, nada do tipo. Mas vamos pensar aqui, ó. Vamos usar o GHC como apoio. Então, dois pontos e semigroup. Então, a classe semigroup, aqui a nossa classe semigroup, recebe um item A e ela tem um operador que é o menor maior, que dado um item A e outro item do tipo A, retorna o item do tipo A. Meio bizarro, né, esse operador, porque ele pode definir qualquer coisa, né? Mas vamos ver como ele é definido para listas, né? Já que a gente falou que precisa de um container de exceções, e eu falei para vocês que um container pode ser implementado ou pensado como uma lista. Vamos pensar aqui nos nossos erros. Então tem erro 1, eu tenho o erro 2, e eu quero utilizar esse operador menor maior do semigroup para tentar juntar com o erro 3. Opa, é exatamente isso aqui que ele me retorna. Então, pô, perfeito. A gente consegue acumular erros em listas, porque listas têm instâncias definidas de semigroup. Bacana. Então, é por isso que a gente vai ter o semigroup como constraint do aplicativo. Vamos montar isso aqui que vai ficar mais claro para vocês, eu acho que na hora que eu executar o código. Então, vamos lá, gerar uma instância de applicative validation here. Só que eu disse que eu preciso de uma constraint semigroup, as constraints são passadas aqui. Beleza, então a partir desse momento eu falei que o meu er é um semigroup. Fechado? Agora vamos lá. Para definir aplicativo são duas funções, lembra? Peer, que a gente já debateu bastante que, pô, se eu estou recebendo um valor puro, né, dentro do meu contexto da função peer, eu não posso retornar uma falha, né? Vou retornar o erro, o próprio sucesso aqui, né? Então, peer é equivalente a sucesso. E agora vem o pulo do gato, que é a definição do nosso operador aqui. Então, eu vou definir o caso mais de boa, né? Que é um success de f de x com um success de x. Bom, se eu tenho sucesso e uma função sucesso em um item, eu consigo englobar sucesso na aplicação da função no item. Beleza? Deixa eu já colocar aqui a assinatura. Vamos lá para um outro caso, que é recebi um sucesso de uma f de x, mas recebi uma falha em seguida. Pô, não consigo aplicar f de x numa falha, vou ter que retornar a própria falha. Nesse caso, posso até ignorar o que está aqui dentro. Outro caso.
tenho sucesso, na verdade eu tenho uma falha cheia de erros, que foi esse caso que a gente viu aqui no GHC, ó. Tem uma porrada de erro e recebi um sucesso de X. Pô, dane-se que eu recebi sucesso de X, eu tenho uma porrada de erro, eu não vou conseguir criar a minha entidade. Então posso retornar feira dos erros. Agora vem o pulo do gato, rapaziada, do porquê que a gente utilizou o semigrupo como constraint. Recebeu uma falha com uma porrada de erro e recebi um erro. Exatamente o que a gente mostrou aqui, ó. E olha o que a gente vai conseguir fazer, ó. Falha dos erros. O operador do semigrupo com erro. Já era, rapaziada. Definidinho. Agora a gente vai ter que remontar as nossas funções de construção de Value Objects. Por quê? Nesse momento eles estão retornando maybe do tipo, e eu quero que eles retornem validation no container de erros e o tipo. Então vou pegar todas essas funções aqui, ó, vou jogar aqui para baixo e a gente vai implementar junto elas. O que eu quero a partir desse momento? Eu quero with validation. Vou pegar esse sufixo e sair aplicando aqui pra gente. O que eu vou querer no final das contas? É um maybe. É um maybe person? Não. Eu quero um validation de um container de erros. Ah, mas o que seriam esses erros aqui? Bom, nesse contexto eu já mostrei que poderia ser uma lista de qualquer coisa, né? Eu vou colocar uma lista de string, já que foi simples, a gente viu aqui funcionando. Aí ele vai falar, puta, isso aqui não satisfaz o retorno validation string person. Então a gente vai arrumar esses caras aqui para que faça. Então todos esses maybes aqui vão ser validation de um string e o tipo que eu quero retornar. Aí a gente quebrou tudo isso aqui, tranquilo, tá? Não entre em pânico, a gente vai resolver tudo agora. Então, só pra gente deixar isso aqui mais no esquema. Opa. Se eu formatar direto, não, ele não vai deixar bonito pra mim, né? Tranquilo. O que ele tá reclamando? Pô, nothing e just não são construtores de validação. Então, beleza. Então, aqui eu vou retornar um fail e eu preciso retornar a lista com o item. Aqui a gente está validando o ID. Então, o ID deve ser maior que 0, né? Se der certo, eu posso retornar um success de ID. Então, para todos os justs, eu posso só retornar o success, né? E para todos os nothings, eu vou retornar uma falha de uma lista com alguma coisa. Vamos só arrumar aqui já, né? Então, o if validation, jogar aqui para baixo, o if validation. E aqui a gente está validando o name, então deve conter mais que 2 chars. E aqui a gente está validando age, né? Então deve ser maior que 0. Pô, bacana, rapaziada. Temos aqui tudo bonitinho.
Vamos ver se está funcionando legal, né? O que deveria acontecer aqui? Coloquei um valor errado na construção do ID. Então, o que eu vou fazer? Vou recompilar para a gente pegar tudo bonitinho. E vou chamar essa variável aqui para ele avaliar a expressão. Person with validation. Já achamos aqui um probleminha. Faltou eu dizer que esse tipo tem uma instância de show. Então, vamos recompilar e pedir de novo. Opa, recebemos uma falha. O ID deve ser maior que 0. Beleza. Agora, pois, se eu errar o nome, passar um nome com 2 letras. Vamos recompilar. O que deveria acontecer? Ele deveria acumular e ter 2 erros aqui, né? Vamos ver se é verdade, se isso está acontecendo de fato. Opa! O ID deve ser maior que 0 e o nome deve conter 2 chars. Vamos dar um terceiro problema aqui na validação, né? Só pra gente ver que tá tudo ok. E tá aí. Temos o nosso container de exceções funcionando corretamente. E vocês vão perguntar, porra, e se der certo? E se der certo, vamos lá então. GUI. E aqui a gente vai passar o valor 1. Vamos recompilar. E tá aí. Sucesso. Pessoa com ID 10. Nome GUI. Idade 1. Bom, eu sei que foi um vídeo bem complicado. A gente acabou definindo um tipo novo. Trabalhou com conceitos que a gente já viu nas aulas passadas. Mas eu entendo que pode ser complicado de entender. Então eu vou dar uma recapitulada e a gente encerra, tá? Primeira coisa que a gente fez é identificar um problema. Tá? A gente viu que tinha um problema na validação, que não estava funcionando legal. E pensou em uma maneira de corrigir isso. Achamos um partner de orientação a objetos, Modification Partner, beleza. Tentamos trazer esse partner para programação funcional. Vimos que dava para fazer isso aqui porque basicamente o Modification Partner é implementado com algo parecido com isso. Beleza, criamos nosso tipo. A gente queria manter essa mesma composição, né? Chamar um fmap, um applicative. Então a gente já gerou a nossa instância de functor para ter o fmap e já aproveitou e gerou a instância de applicative para ter o operador estrela. Aí a gente teve uma puta sacada. A gente falou, puta, a gente tem um container de exceções. Eu preciso de uma operação que pegue vários erros, um erro único, e junte esses caras para ter os vários erros anteriores e o novo erro. Pô, a gente viu que o semigroup tinha um operador vago lá, né? Que era esse cara. E viu que a definição dele para listas, que é um container, era exatamente o que a gente queria. Então já restringimos para semigrupo o tipo de erro aqui. Geramos a nossa instância de applicative. Tudo bonitinho, conforme deveria ser. Aí o que a gente teve que fazer? Refatorar as nossas funções que construímos pelo iObjects. Refatoramos para quê? Para que elas retornassem a nossa nova estrutura de tipo de validação. Aí beleza. Para cada value object a gente colocou o construtor de falha e o construtor de sucesso. E a gente continuou utilizando aquela mesma estrutura, né, com fmap e operador estrela de applicative, só que chamando as funções modificadas. Essas funções, né, obviamente mudaram o tipo de retorno dessa composição. Então a gente passou a ter um validation de um container de erros, né, que é um container de string, e uma pessoa caso tudo desse certo, caso nenhuma validação falhasse.
Então, eu sei que é complexo, mas volto a dizer que com pequenos treinos e você entendendo o que cada coisa está fazendo, vira uma coisa bem natural. Eu mesmo tive bastante dificuldade em entender alguns conceitos de programação funcional, ainda tenho. Mas, cara, é só persistir que tudo dá certo, beleza? Qualquer dúvida, podem comentar. Eu vou deixar o post de Notification Partner lá na descrição. Inclusive vou deixar um post a favor e um post contra e um post isentão, que é o post que definiu o Notification Partner. Então ele é isento porque ele definiu o padrão. Então, tranquilo. Beleza? Muito obrigado, espero que tenham gostado. E tamo junto aí, pessoal. Acho que próximo vídeo a gente já vai conseguir entrar em Domain Services e vai sair de fato dessa questão de validação e com entidades e value objects. Então, beleza? Falou, até mais.